gente entrar mesmo ao que interessa, eu quero dar alguns informes, né? Eu ainda não postei a nossa última aula. Eu iria postar na terça mesmo, mas demorou pra caramba para o vídeo aparecer, né, na minha tela do Teams, e demora mais um tanto para fazer aí, criar um arquivo permanente, porque lá no Teams ele expira em um certo tempo, né? De tal forma que eu já criei esse arquivo, então, terminando a aula hoje, eu já posto a nossa aula e, quem sabe, com sorte, né? Porque varia aí esse vídeo aparecer no Teams, né? Opa, acho que vai dar certo aqui agora, gente. Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E lá no Aprender, eu fiz revi lá algumas configurações da organização mesmo, do layout lá, e incluí um tópico, né, que para ficar mais fácil a localização, que é um tópico com a ementa e o nosso cronograma, que foi lá, e é nesse tópico que eu vou postar a aula da semana da terça-feira, né? E aí, pessoal, dentro de cada tópico vai estar postada a aula, ou mais de uma aula, um material complementar. Como eu disse, em todos os tópicos já existe a bibliografia básica, né? Eita, acho que eu vou conseguir abrir pelo computador. Eu prefiro pelo computador, porque eu consigo acompanhar o chat, a tela é maior. Eu realmente... Bom, deixa eu ver aqui. É que está abrindo aqui. Se der certo aqui, pessoal, eu vou migrar. Oba, estou migrando para o computador, tá bom? Me ouvem? Sim. Sim, professora. Então, eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu acompanho o chat. Então, gente, como eu estava dizendo, lá nos tópicos, né, que são organizados pelos grandes temas previstos aí no nosso cronograma, é que esse material vai entrar. Então, por exemplo, a aula o assunto é percepção. Mesmo que a gente tenha levado 2 ou 3 aulas para discutir aquilo, então todas essas aulas, todo esse material estará disponível lá no tópico percepção e assim por diante. Só para ilustrar aí um exemplo. Então, os informes né, o meu atraso na disponibilização da aula passada e a reconfiguração do layout. Também abri um outro tópico relacionado, tem 2 tópicos ao final, um relacionado às avaliações, então todas as avaliações todas serão postadas lá, né? Aquelas que exigirão que vocês postem algum documento, a exemplo do relatório, né? Vai ter uma pasta específica para postagem das avaliações de vocês, uma pasta, né? Enfim, né? Tudo isso vai estar disponibilizado lá em avaliações. Então, falou de avaliações, é ir lá, certo? E um outro tópico, que são instruções para os trabalhos, que eu separei, né? Que eu acho que fica mais fácil. Ok, então vamos para a nossa aula de hoje, vamos ao que interessa no dia de hoje. Já estou conseguindo aqui acompanhar o chat, então fica mais fácil. Gente, como eu disse, a gente vai discutir essa trajetória, né, essa construção, né, da psicologia cognitiva, falando um pouquinho sobre a própria psicologia, né? E como eu disse, eu queria uma aula mais dialogada. Então vamos lá, tem muita gente da psicologia aqui. Me definam rapidamente, alguém me apresente uma rápida definição do que é a psicologia. O que vocês aprenderam até agora? O que ficou? Vamos lá. Quero ouvi-los também. Vocês não se manifestarem, eu vou fazer um sorteio aleatório, gente. Oi, professora. Você consegue me ouvir? Sim. É a Maria Eduarda? Não, desculpa. Júlia. Interessante aqui. Eu tenho que acompanhar aqui quem é que está assim. Então, diga, Júlia. Nos ajude aí. Então, eu acho que seria mais um estudo dos processos mentais e do comportamento humano, né? Estudo dos processos mentais e do comportamento humano. Ok. Isso.
Ok, muito bem. Mais alguém? Concordam, discordam, endossam, acrescentam? E aí? Eu ia acrescentar só mais as relações e interações entre os indivíduos. Uhum. Mas isso não seria comportamento social? Também, né? Mas se a gente partir do pressuposto que tudo é comportamento, basicamente qualquer processo é um comportamento, não? Até os Muito mentais. interessante essa sua fala, se a gente partir do pressuposto de que tudo é comportamento. Eu gostaria que você... muito interessante essa sua fala. Tá? Você é um behaviorista? Não, não. Mas muito interessante essa fala, Tô porque a mais para gente as pós-modernas, professora. está para um neobehaviorista? Não, para umas teorias mais pós-modernas. Entendi. Para pós, né? Entendi. Mas eu vou até anotar, porque o que vocês falaram, para a gente resgatar em momentos oportunos. Então, a Júlia fala de processos mentais. Como é que você falou, Júlia? Processos mentais? Isso, processos mentais. Processos mentais e comportamento, e foi o Eliezer quem falou? Quem disse a respeito das interações sociais? Eu, às vezes, como mosca, né, eu ouço a fala e fico rastreando quem disse, mas, enfim, alguém aqui levantou a mão, que é quem? Tem Eu, alguém com a mão. professora Isabela. Isabela, diga. Partindo também da resposta do Eliezer, não sei eu não sei como falar seu nome, desculpa. Mas pelo que eu vi até agora... Ok, Vinícius. Partindo do que eu estudei até agora, parece que a psicologia estuda todas as interações do ser humano com qualquer coisa, basicamente, não só sociais, até os seres humanos com objetos, seres humanos com qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa ou pessoa, qualquer ser. Não, eu entendi, né? Com o ambiente, com outra pessoa, nesse sentido que você está dizendo, né? Sim. É isso? Não quero botar palavras na sua boca. É isso, Isabela? Sim, é isso mesmo, professora. Ok. Porque Gente, dá pra ver, tem psicologia da moda, psicologia... E a ergonomia, que é psicologia, então, tipo assim, não é só social, é tudo. muito interessante esse exemplo da psicologia da moda, né? Então, a Isabela, Júlio, Vinícius fizeram aí a contribuição ótima para a gente iniciar a nossa conversa. Gente, o que define uma área, né? Então, antigamente, nem sei se ainda editam, ou talvez exista no formato apenas virtual hoje, não sei, eletrônico, né? Não sei se vocês lembram daquela coleção Primeiros Passos. Alguém, na minha época de graduação, a gente lia muito isso, né? Eram uns livrinhos pequenininhos, bem fininhos, que você lia rapidamente e apresentavam qualquer área. Então, o que é psicologia, o que é filosofia, o que é história, o que é sociologia, e assim mesmo. E eu li vários desses livrinhos, né? E é muito interessante porque eles tinham basicamente contavam um pouco da história, traziam ali alguns, né, nomes importantes que foram, digamos assim, referência, né, como fundadores, que contribuíram e tal. Mas, basicamente, eles diziam, eles definiam qualquer área de conhecimento, primeiramente, por um objeto. Né? Então, o que é história, o que é sociologia, o que é psicologia, você define por um objeto, primeiramente. Né? E acaba que a gente entra um tanto aí, né, numa discussão de caráter epistemológico, né? Uma vez que a gente começa a traçar esses limites, né, de conhecimento, né? Então, por exemplo, a filosofia, a psicologia tem muitas interfaces, né, com a sociologia, com a filosofia, mas é possível traçar um limite entre a psicologia e a filosofia, a psicologia e a sociologia, a psicologia e a fisiologia, a psicologia e a biologia, por exemplo, né? Psicologia, o direito, enfim, né? Quando a gente consegue traçar esse limite, uma vez que a gente vai dando uma cara, né? Claro que eu estou usando uma linguagem bem informal,
Mas quando eu digo dar uma cara, dar um corpo, é justamente isso. É dizer, olha, essa área aqui estuda isso e aquela outra área estuda aquilo. Essa área estuda isso e ela tem esse método, né, que a caracteriza, né, caracteriza a área, né? Então, por exemplo, embora a psicologia possa ter, né, temas que também interessam aos filósofos, né, a forma de estudar esses fenômenos pode ser muito distinta. Diga, Arman, não sei se eu falei certo, hein? Pode falar. Desculpa, está muito baixo. Desculpa, foi sem querer. Apertei sem querer. Então. Ah, sim. Eu queria que vocês participassem, porque, como eu disse, é uma conversa bastante alongada, né? Então, a questão é que então a gente vai dando uma cara, né? Como é que eu posso dizer? Um corpo também, né? Quer dizer, a gente vai definindo o que é uma área de conhecimento e, de certa forma, definindo aquilo que a distingue, caracterizando, melhor dizendo, aquilo que a distingue de outras áreas de conhecimento, muito embora você vai encontrar, como eu disse, né, há temas que interessam aos psicólogos, que interessam aos filósofos, interessam, né, a outros domínios, né? Mas se a gente dá uma cara, se a gente define um objeto, se a gente define um método, enfim, você pode levantar aí outros critérios epistemológicos, né, para definir, dar esse contorno, né, à área, e ao dar esse contorno, você separa essa área daquela. Então, isso aí é uma introdução, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, obviamente, os temas que interessam, que ocupam os psicólogos desde o seu início até hoje, eles não nasceram com a psicologia, né? Não são temas que a psicologia inventou, né? Criou assim, isso aqui é a psicologia que estuda. Não, esses temas, eles sempre ocuparam, né, o interesse, primeiramente, dos filósofos, né, de fisiologistas, interessaram muito a essas pessoas, né, lá atrás. Então, os temas que interessam os psicólogos têm uma história mais antiga do que a psicologia. Em resumo, é isso, né? Só que, como eu disse, né, com outros objetivos, uma outra forma de abordar esses temas, né? Então, por exemplo, enquanto a filosofia estava muito pautada, digamos assim, né, tinha esse caráter metafísico, né? Quando a filosofia, né, quer dizer, adentrando no campo da filosofia, né, e de uma filosofia metafísica, esses temas estavam lá, mas com esse olhar, né, com essa proposta assim, de fazer uma discussão mais metafísica, né, por exemplo, a respeito dos processos de conhecimento. Aí você vai ter um debate entre os empiristas e os racionalistas, né, discutindo a validade do conhecimento, né. Se você vai lá, né, entre os gregos antigos, existem tratados, por exemplo, sobre a memória, né. Sempre porque, veja bem, sempre houve um grande interesse em discutir, em conhecer os processos de conhecimento, o comportamento humano, enfim. Então, esses temas, eles vêm antes da própria psicologia, né? Comparando a outras áreas de conhecimento, eu diria que, por exemplo, comparando a filosofia, e se a gente pensar no início para a filosofia ali, né, entre os pré-socráticos, né, ali a gente está falando de mais ou menos uns 700, 600 anos antes de Cristo, então aí já uma história de mais de 2.600 anos, né, da filosofia. A psicologia é uma criança, né, gente? É uma criancinha, né? Comparado à física, às ciências naturais, enfim, né, ao estudo da natureza, a psicologia tem uma história muito recente.
Qual a data, gente, de aniversário da psicologia? Alguém lembra? Eu lembrava. Um marco, né? Para falar assim, ó, você nasceu aqui. O século XIX, né? No laboratório do Wundt. Muito bem. Eu não sei o ano específico, mas lembro que era nesse período aí. Ok, muito bem. Então, a psicologia, um marco para a psicologia, não que eventos, assim, gente, quando a coisa nasce, ela não nasce assim espontaneamente, né? Também assim, puf, tá aqui de repente, tem uma gestação aí, né? Como tudo que nasce tem aí uma gestação. Então, o que a gente tem antes desse marco é uma gestação da própria psicologia, claro, né? Se você olha, por exemplo, a carreira acadêmica do Wundt, você vê que ele vem ali trilhando esse caminho que culmina, né, digamos aí, nesse marco formal. Então, a questão é, a psicologia, ela nasce em uma data, né, uma referência para nós, é 1879. Então, assim, é uma área de conhecimento que nem completou 100 anos. Né? Não completou 100 anos ainda. Na verdade, nem 150 anos. E a psicologia cognitiva, quando a gente chega lá na psicologia cognitiva, é mais recente ainda. Né? É uma área que se configura em meados da década de 50, quase 100 anos depois do início da própria psicologia. Mas a gente vai chegar lá, porque eu quero construir com vocês esse caminho. Né? Bom, então, alguém já falou aí, né? A gente tem o Wundt, né? O Wundt, ele nasceu em 1830 e qualquer coisa, ele morreu em 1920, né? Quer dizer, pouco mais de 100 anos atrás, né? Então, assim, um pioneiro, né? Da história da psicologia, completou o centenário da sua morte no ano passado. Né? Olha como a história da psicologia, como uma área de conhecimento, tem uma recenticidade, né? A ponto de você situar, enfim, né? Um pioneiro, né? O centenário da sua morte há 101 anos. Então, quer dizer, como eu disse, eu considero a psicologia uma área de conhecimento comparada às outras, né? Que tinha, por exemplo, a própria filosofia, que tem, né, milênios, 2 milênios aí, pelo menos, indo para o 3º milênio, né? Uma criança, né? Então, o que o Wundt faz? Ei, gente, o que o Wundt faz? O marco foi a criação do laboratório, né? De psicologia experimental. Exatamente. Então, e o que ele estuda? Então, assim, quando vocês, alunos da psicologia, ingressam no curso de psicologia, já no primeiro semestre vocês, né, fazem uma disciplina obrigatória também ofertada pelo PPB, que é a história da psicologia. Né? E antigamente o nome dessa disciplina, esse nome foi modificado, se chamava Teorias e Sistemas. Por quê? Porque sabe essa questão de você dar um corpo, né, para uma área, através do estabelecimento de um objeto, de um método? Então, essa é uma tentativa de sistematizar aquela área de conhecimento. Né? Então, por isso que o nome dessa disciplina, antigamente, ainda hoje em algumas universidades, é Teorias e Sistemas. Né? Por quê? Porque ali você vai ver essas primeiras tentativas que vingaram, inclusive, em sistematizar essa área de conhecimento, e você sistematiza uma área de conhecimento dando cara para ela, dando um corpo para ela, e isso, traduzindo, significa definindo um objeto, definindo como você vai estudar esse tema, esse objeto. Né? Então, o Wundt, um marco, né, que demarca, né, aí o nascimento da psicologia, é 1879, com um laboratório de psicologia lá na Universidade de Leipzig, na Alemanha, né, antiga Alemanha Oriental, né, fundado pelo Wundt. Gente, é muito interessante os nomes que passaram aí pelo laboratório de Wundt. Aí se você vê, poxa, quem passou por esse laboratório?
você vai ver que são os grandes nomes, assim, não digo todos, né, mas grandes nomes da psicologia passaram por lá. O próprio Wundt, ele foi assistente do von Helmholtz, né, que é um teórico sobre percepção de cores, né? O Wundt, na verdade, ele faz a tese dele investigando a percepção tátil, né? Entre pacientes, né? Ele começa estudando, né? Então ele vem ali de uma tradição da psicofísica, né? Que depois tem um impacto tremendo sobre a própria área de percepção, né? Estudando com von Helmholtz. E ele funda esse laboratório em 1879, só a título de curiosidade, né? Não só ele tem o Titchener, né? Que foi egresso desse laboratório, depois foi para os Estados Unidos, né? Levando essa psicologia, né? Que nasce, se a gente pudesse falar, a psicologia, então nasceu, né? Como assim, uma data formal, né? Na Alemanha, em 1879. Né? Então a nossa origem é alemã, digamos assim, né? E aí, se bem que depois eu quero fazer uma ressalva sobre isso, né? E aí passaram pelo laboratório do Wundt, Cattell, né, que desenvolveu uma teoria de inteligência, assim como Spearman também. Nossa, passou muita gente bacana ali pelo laboratório, né? Gente que depois foram referências para a teoria sobre inteligência, teorias do desenvolvimento, até da esquizofrenia, né? Do chamado demência precoce. Então, assim, passou uma galera pelo laboratório do Wundt e eles levaram a psicologia para o mundo, sabe? Foram importantes, cada qual na sua área, né? Áreas essas que depois viraram, digamos assim, sub-áreas dentro da grande área psicologia, né? Bom, então, feita essa introdução, o que o Wundt estudava? Qual era o objeto? Então, ele fala assim, ok, então eu vou chamar isso aqui de laboratório de psicologia. O que a gente estuda neste laboratório? As estruturas do cérebro. Desculpa, as estruturas? Do cérebro. Do cérebro? Uhum. As estruturas... Como assim? Oi? Oi, era o tempo de reação, né? Ele ele vinha dessa tradição do tempo de reação também. Mas o tempo de reação, gente, é uma medida. Né? É o tempo que você leva para reagir. Isso é uma medida do quê? Do funcionamento. Desculpa. Do funcionamento de sinais neurológicos, talvez? Oi? Talvez de sinais neurológicos. Quanto tempo precisa para processar e dar sinal de volta, né? De agir, fazer alguma ação? É um caminho, vamos lá, construindo. Claro, né, que um tempo de reação, você está medindo o tempo que a pessoa leva para emitir uma resposta, né? Mas, assim, é o tempo, quando a gente fala o tempo, a Lúcia levantou a mão, a Aline falou, se não me engano, a consciência imediata. Mas vamos lá, gente, vocês estão aí, né, realmente trazendo aspectos bastante importantes para a nossa discussão. E uma outra pessoa levantou a mão também, acho que não é a Lúcia. Diga, Lúcia. Eu lembro que eram os comportamentos visíveis, eu acho. Comportamentos visíveis, ok. A consciência imediata, a Aline disse. Lucas, diga. E o Gustavo também, bacana. Vamos participar. Agora mais o que alguém tinha dito sobre as estruturas, né? Porque, se eu não me engano, o Wundt era considerado um estruturalista. Não exatamente as estruturas do cérebro, mas as estruturas do processo mental, dos processos mentais em geral. E aí isso envolve diferentes métodos, como observação do comportamento observável, mas ele também ficou conhecido pela introspecção, né, que não é um método observável, mas, segundo ele, dava acesso às estruturas dos processos. Muito bem.
Quem mais? Quem falou, baixa a mão, por favor, gente, para... Quem mais agora? Eu tenho a impressão, eu não sei se é ele mesmo, que ele tentava medir o tempo entre a apresentação de um estímulo e a emissão de um comportamento. Isso é o tempo de reação. Como eu disse, né, o tempo de reação é assim, você tem um estímulo, né? Quanto tempo depois a pessoa reage? Gente, isso inaugura uma tradição, né, na psicologia. Assim, a psicologia, e especialmente a psicologia cognitiva, ela usa muito essa medida, né? Tempo de reação. Mas, como eu disse, a gente vai construindo esse caminho muito bem. Então, assim, o que vocês falaram até agora, gente, faz muito sentido, assim, contextualiza essa primeira proposta do Wundt. Eu vou só resumir, tá? Alguém disse que ele era um estruturalista, tá? Então, se ele é um estruturalista, obviamente, ele se preocupava com as estruturas, ou seja, as partes elementares de alguma coisa, né? Então, se você fala qual é a estrutura de uma casa, você está dizendo, olha, são as partes elementares, é uma parede, é um teto, é uma janela, enfim, né? Aquilo que faz parte, que compõe a estrutura da casa, né? Bom, então o Wundt, como estruturalista, ele buscava identificar as partes de um todo, né? No caso, eu vou fazer isso bem resumidamente, o que ele estudava? Ele tentava... Então, quando a gente tem a psicologia nascendo, nesse laboratório, em Leipzig, na Alemanha, em 1879, o Wundt, ele queria entender a consciência imediata, né? Então, por exemplo, pessoal, está quente ou está frio? Para vocês aí. Aqui tá frio. Frio? Vocês estão apoiados em alguma superfície que é o quê? Qual que é a sensação tátil? Áspera, macia, como é que é? Macio. Tá na cama, hein? Brincadeira, desculpa, um travesseiro, né? Ai, quem me dera, né? Mas enfim, né? Nessa época, né, gente, fazendo um parêntese aqui, à tarde eu tenho reunião, eu também vou para casa, me sento na minha poltrona macia e fico lá assistindo a reunião da minha poltrona macia também. Mas permitiu que a gente fizesse, enfim, né, que a gente participasse das nossas atividades cotidianas de uma outra forma, né? Às vezes eu atraso o almoço, vou para a reunião almoçando, assim, uma coisa que eu não faria se fosse presencial, né? Eu ainda consigo almoçar, retardar o meu almoço e né, baixo lá o microfone, fico ouvindo a reunião e comendo, né? Então, assim, é outro mundo esse que a gente entrou. Mas, enfim, fecha parênteses. Então, pessoal, o Wundt, ele estava interessado em saber, entender essa consciência, né? Então, a consciência que eu tenho de alguma coisa que é fria, de alguma coisa que é quente, de alguma coisa que é mole, ou que é dura, ou que é áspera, de um som, de uma cor, né? Então, ele queria entender essa tal da consciência imediata, né? Mas a consciência... Então, quando eu perguntei, né, tá frio, como que você tem consciência dessa temperatura? Como é que a gente tem consciência da temperatura? Como é que a gente tem consciência de que alguma coisa é vermelha? Eu falo, isso é vermelho, isso é azul. Como é que eu tenho essa consciência? Como é que nós temos essa consciência? Pelo sentido. Os órgãos sensoriais. Exatamente, né? Que são os nossos canais, né? Os nossos órgãos sensoriais são os nossos canais de comunicação com o mundo. Não é isso? É um canal que eu tenho com o mundo, né? Um sentido nada mais é do que um canal com o mundo, né? E eu tenho consciência, portanto, desse mundo imediato ao meu redor, das informações que chegam por esses canais. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que foi feita em uma das nossas bancas de seleção para professor, aqui uma das últimas que teve para professor aqui do PPD. A banca fez essa pergunta ao candidato. Tá?
Quantos sentidos nós temos? Seis. Quais são eles? Audição, visão, tato, olfato, paladar e propriocepção. Ok. Mais alguém? Quem dá mais? Quem dá menos? E aí, gente? Eu arrisco dizer que é mais, mas eu não sei qual dizer qual é que tá faltando. Ó, hoje a contagem mais aceita são 7. Tá? Hoje a contagem, quer dizer, a banca esperava que o candidato respondesse 7. Tá certo? Tem aqueles 5 já muito conhecidos, que até as crianças sabem quais são, né? Tato, olfato, paladar, audição. Peraí, eu comi alguma coisa aqui. Visão, né? Claro. E quais são os outros 2? Alguém falou no sentido proprioceptivo, mas em termos de nomenclatura, né? A gente nomeia esses 2 sentidos de vestibular e sinestésico. Né? Então, hoje, se você pega, por exemplo, os livros modernos de percepção, que são até intitulados Sensação e Percepção, como aquele livro que muito provavelmente quem é da psicologia deve adotar aí quando fizer o curso de percepção. O título do livro é Sensação e Percepção. Você vai estudar esses 7 sentidos, né? Então, na verdade, o que o Wundt fazia era estudar essas sensações, porque ele partia do pressuposto de que se ele conseguisse identificar essas sensações, né, ele compreenderia a consciência imediata. Né? Então, a ideia era identificar a estrutura, ou seja, as partes elementares da consciência. Né? Exatamente, Eliezer, porque o pessoal lá da percepção, né, estuda. Percepção começa com a sensação, de outra forma seria uma percepção extrasensorial, né? Então ela está totalmente ancorada na sensação, né? Então o Wundt começa com essa história. Olha, o que é a psicologia? A psicologia é estudo da consciência. Tá, e como é que eu estudo isso? Bom, eu decomponho as suas partes, né? E aí ele usa medidas como tempo de reação, né, enfim, né, e usa a chamada introspecção. Porque, vamos entender aqui o que é introspecção. Né? É um olhar para dentro de si mesmo. Então, como que eu acesso a consciência? Eu não acesso isso diretamente. Né? A consciência que a pessoa tem do vermelho, a consciência que ela tem de algo frio, de algo áspero, né? Eu não acesso isso diretamente. É a pessoa que tem que, né, olhar para dentro da sua consciência, para a sua consciência e relatar essa experiência, essa sensação que ela teve. Mas é uma sensação. Mas o Wundt, ele não queria que esse relato fosse impregnado, digamos assim, de alguns vieses um tanto subjetivos, né? Culturais, né? Então ele tenta, digamos assim, retirar, né, quaisquer aspectos que poderiam enviesar esses resultados. Então ele treinava essas pessoas nessa observação, né, para dentro de si mesmos. Né? Isso é interessante, né, gente, porque a gente sabe que existe uma coisa em ciência chamada método, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, né? Eu sempre que lavo a louça, até uma tarefa que eu odeio fazer, mas tem que fazer, né? Quem tem casa ainda, mais nesses tempos, né? Cuidar da casa, né? Eu tenho um método para lavar a louça. Alguém tem um método para lavar a louça? Só para ilustrar o que é método, né? A ideia do método. Sim. Como é que é o seu método? Bom, primeiro, posso falar assim. Primeiro começa com louça menos gordurosa e no final, se a louça for gordurosa, aí dá para tirar como esponja a gordura. Esse é o método. Então é um critério, né? Você começa por uma menos gordurosa.
A Isabela, a Laura disse que tem também, né? E aí, meninas, Laura e Isabela, qual é o método de vocês? Professora. Da Isabela. Ok. Você começa pelos copos. Depois dos copos eu vou para os talheres, mas, tipo assim, se tiver com manteiga e tal, eu deixo para depois, porque manteiga vai sujar tudo e não dá certo. Depois dos talheres eu vou para os pratos. E depois vou para as panelas e, se tiver algum talher mais gorduroso, eu limpo isso também. É assim que eu faço. É uma sequência, né? Meio que, né? A minha mãe, ela aparentemente ela não tem método, não, sabe, gente? Quando ela vai na minha casa, tadinha, ela quer ajudar, eu não falo nada, mas eu fico meio desesperada quando eu olho lá, sabe, o escorredor, tá tudo bagunçado, sabe? Me dá um. Eu não falo nada, assim, tipo, eu falo, pô, obrigada, mãe, valeu pela ajuda, né? Mas me dá um desespero de ver que ela, sabe, aquele escorredor todo bagunçado. Porque eu que tenho um método, né, exemplo do que foi relatado aqui, eu começo pelos pratos, porque eles ficam na parte mais alta do escorredor, e eu acho que não faz muito sentido, se a ideia é escorrer a água, né, colocar as coisas embaixo, para depois colocar em cima, que a exemplo de um copo embaixo, que vai... É o modelo de escorredor, é ele que define o meu método, né? Eu não tenho lugar em lateral para colocar copo, tenho que colocar na parte de baixo, aqueles, né, escorredores de 2 níveis, né? Então eu começo pelos pratos e pelos itens que eu coloco na parte de cima, depois eu encho a parte de baixo e começo pelos copos, depois pelos talheres, enfim. Gente, então, método é isso, né? Tem uma sequência de eventos, né? Você tem aí critérios, né? Então, é claro que isso é uma definição um tanto grosseira, um tanto... como é que eu posso dizer, muito informal, né? Mas a gente também vai discutir o que é método. Nessa aula de hoje, apesar da gente ter um objetivo específico, eu já estou introduzindo aqui algumas coisas, a questão das sensações, da relação das sensações com a percepção, questão, né, do método, né, que a gente vai resgatar muito dessa conversa também, né? Vamos ter uma aula só para falar de métodos, inclusive. Mas, enfim, aí o que acontece? Então, o Wundt, ele treina, né, essas pessoas que iam lá para falar das sensações que elas tinham, para que ele pudesse entender, afinal de contas, do que era feita, né, o que compunha essa consciência, mas ele sabia isso, já vinha desde antes, né, esse caminho da investigação das sensações já tinha, né, já tinha sido um caminho, né, há muito tempo percorrido por vários investigadores, né? E como eu disse, a dissertação, a tese de doutorado do Wundt é sobre, né, sensação tátil, né? Então, ele tenta identificar as partes constituintes, daí o nome dessa primeira sistematização da psicologia como uma área de conhecimento, ela é, né, conhecida como estruturalismo. Quer dizer, estruturalismo não é uma corrente de pensamento exclusiva da psicologia, você vai encontrar isso na antropologia, você vai encontrar isso em outras áreas de conhecimento. Mas, grosso modo, o estruturalismo é isso, né? É uma visão, digamos assim, elementarista do fenômeno, né? A pessoa que adota, né, essa perspectiva, ela está se dispondo a identificar as partes de alguma coisa, né? As partes dessa, o que estrutura, né? O que confere essa estrutura, né? Essa organização, né? Enfim. Gente, o Wundt, ele produziu muita coisa. Aí ele escreveu pra caramba, né? Livros, trabalhos que ficaram até um tanto desconhecidos e depois foram recuperados, a exemplo, né, da Volcker Psychology, né, Volcker Psychology, enfim. Então, ele tem uma produção bastante significativa. E outros dados curiosos, né? O Wundt, não só ele funda o primeiro laboratório de psicologia, como ele também funda a primeira revista científica de psicologia, se não me engano, em 1900 ou 1901, início do século XX mesmo, né? E aí o que o Wundt
que ele faz? Além de definir esse objeto, ter, né, esse olhar, adotar essa perspectiva, né, do estruturalismo para tratar esse objeto, ele funda um laboratório experimental. Então, o que ele está fazendo diferentemente, por exemplo, da filosofia, né? Ele está se propondo a abordar um objeto do ponto de vista da experimentação, né? Ele imprime então a psicologia ela nasce como uma área experimental de conhecimento. A gente vai discutir bastante essa questão do que é esse experimental, a gente não vai exaurir esse tema hoje, mas então, assim, só recapitulando, né, o que a gente tem até aí, essa primeira tentativa de dar uma cara mais, uma primeira tentativa formal, digamos assim, né, para dar uma cara à psicologia, Leipzig, 1879, com o laboratório de psicologia do Wundt, né, estudando as sensações, né, partindo de uma visão, né, elementarista, ou seja, né, ali uma escola seria uma escola estruturalista da psicologia, né, dando um objeto, né, quer dizer, estabelecendo um objeto à psicologia, que seriam, né, a consciência, falando em linhas bem gerais, né, e adotando medidas aí como tempo de reação, por exemplo, né, a introspecção como método experimental de excelência, né, num contexto lá em fins do século XIX. Tudo bem, pessoal, até aí? Tranquilo? Tudo certo, professor. Então, agora sim, eu falei que o Wundt, né, quando você começa a estudar a história da psicologia, esse é o primeiro nome que vem, né? Só que um outro sujeito lá nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, contemporâneo de Wundt, ele é mais novo que o Wundt, nasce cerca de 10 anos mais novo, mas ele também morre em 1910, 1911, vive menos, afinal, né? De quem eu falo, gente? Agora eu falo de um americano. William James? Grande William James, gente. Eu sou fã de William James, de verdade. William James, ele era médico de formação. Era um cara de família rica. Tem umas fotos dele jovem, assim, parece um dandy do século XXI, sabe? Ele era um homem à frente do tempo dele. O Wundt, ele vinha mais assim, ele tinha uma formação protestante, se não me engano, assim como era, né, luterana, não sei. Ele vinha dessa tradição, né, mais formal, mais sisuda, mas William James era um cara que curtiu a vida, digamos assim, sabe? Eu vejo muito William James dessa forma. Então ele tinha uma certa grana, a família dele era um tanto abonada, e ele fazia o que os meninos de família rica faziam, né? Partiam pelo mundo aí, né? No ano sabático, né? Só que o William James tinha uma mente muito curiosa. Ele se interessava por várias coisas. Ele tinha, né, a formação dele lá em medicina, né? Mas ele se interessava por várias coisas. E ele se interessou pela psicologia também. Gente, o William ele fundou um laboratório antes de Wundt. O laboratório de James é do final do século, do final da década de 60, enquanto que o Wundt foi em 1879. Se não me engano, ele fundou o laboratório, não sei se foi em 65 ou 69, lá do século XIX. Só que foi um laboratório meio chulé, sabe? Assim, um laboratório que não recebeu os grandes nomes como o laboratório de Wundt. Era um laboratório mais tosco. Então, por isso, não teve o impacto e a projeção sobre a psicologia que o laboratório do Wundt teve, né? Mas cronologicamente, ele funda um laboratório antes mesmo de Wundt. E o William James, ele é um nome na filosofia muito associado ao pragmatismo, né? O que é pragmatismo, gente? O que vocês entendem como pragmatismo? Eu vou dar uma dica para vocês, e quero ouvi-los, né? Eu acho a sociedade americana extremamente pragmática. E isso se manifesta
na sua política, né, por exemplo, né, isso se manifesta na sua expressiva produção acadêmica. Então, o que é pragmatismo? Se preocupar com a utilidade das coisas? É uma boa, né, um bom resumo da ópera, né? Então, é ser prático, né? Ver as coisas assim, ter uma visão bastante utilitarista, né? Diga, Lucas. O pragmatismo também é uma teoria da verdade, né? Do que se pode chamar de verdade. E aí um sinônimo seria que o pragmatismo é a teoria dos efeitos de verdade, né? Como é que as ideias repercutem e pelos seus efeitos podem ser consideradas verdadeiras. Muito bom, né? É um olhar bastante interessante, assim, né? Mas existe aí Gente, desculpem, hoje eu estou aqui na minha sala, não sei se vocês estão ouvindo, o pessoal resolveu limpar exatamente agora o corredor. E eu nem sei se eu posso reclamar, porque não era nem para eu estar aqui, né? Mas, enfim, eu preferi trabalhar aqui pelo sossego, mas hoje a regra está quebrada. Mas é rápido. Espero que não interfira muito na nossa aula. Bom, então, gente, muito boa essa contribuição do Lucas, né? Porque o nome para o pragmatismo nos Estados Unidos é William James. Então, quando o William James ele faz a sua contribuição significativa para a psicologia, ele faz em nome, quer dizer, desse, né? Quer dizer, ele impregna essa psicologia, a influência que ele traz para a psicologia tem muito esse caráter, né? E ele acaba depois influenciando as várias outras escolas americanas de psicologia. Se você observar o behaviorismo, que é uma escola que nasceu nos Estados Unidos, é uma visão, é uma escola extremamente pragmática. Eu mesmo digo, né? Eu não sou behaviorista. Gente, para quem não é da psicologia, talvez seja, né, algo totalmente desconhecido, mas espero chegar ao final dessa aula lá, nesse ponto, pelo menos, né? Mas eu falo, gente, eu não sou behaviorista, mas eu acho que a tecnologia operante tem um valor pragmático tremendo. Né? Então, você vai ver essa influência de William James em praticamente todas as escolas americanas da psicologia, que vão ser impregnadas, num bom sentido, né, por este pragmatismo. Mas, voltando lá, como eu disse, o James ele era contemporâneo do Wundt, né, embora um pouquinho mais jovem, né? Quando ele era um cara antenadíssimo, né? E viajava, imagina, num mundo em que não tinha computadores, não era um mundo globalizado como é hoje, né? Que os meios de comunicação eram outros, né? Que nem se andava de avião, né? Ele chegou a vir ao Brasil, né, professor? Foi? Ele Sim, chegou ao Brasil. ele viajava, imagina, né? E aí mas ele era muito antenado, muito curioso, né? E lia muito, né? Tinha uma bagagem tremenda. Ele olha para essa proposta do Wundt e faz uma crítica. Ele vai, olha, tem um problema aqui. Qual? Para ajudá-los, assim, o que o Wundt fala? Eu quero estudar a consciência e quero estudar a consciência decompondo as suas partes elementares. Ele é um estruturalista, o Wundt. E o James? É a tese do behaviorismo de que o todo não é igual às suas partes? Ou não? Tem nada a ver. Tá. Verdade. Que interessante essa sua observação, porque tem uma convergência muito grande. A crítica que os gestaltistas fazem aos estruturalistas tem uma convergência com a crítica de James. Pegando um gancho na sua fala. E aí, gente? Qual a crítica? Vocês estão assim, olha,
essa tal de consciência aqui, você está se propondo a entendê-la, decompondo as suas partes. E aí? Estudar as partes não explica o processo, né? Muito bem, né? Mas é interessante, Antônio, que é exatamente isso. Os gestaltistas têm essa sacada, né? Também uma crítica ao estruturalismo, né? Mas, veja bem, o William James, ele conhecia, né, pela sua formação em medicina, né, o funcionamento do corpo humano à época, né? Ele tinha, em termos do conhecimento à época, ele tinha esse domínio. Eu vou tentar traduzir a crítica do William James de uma forma muito coloquial para vocês entenderem o que pegava para ele. Vocês, por acaso, já tiveram experiência de comprar alguma coisa, um kit, que vem lá no saquinho para você montar? Já tiveram essa experiência? Uma vez eu comprei uma bike para minha sobrinha, gente, ela era pequenininha, que tinha que montar. Que saco! Mas assim, acho que todo mundo, né? Fala um pouquinho aí, Laura, da sua experiência com kit. O que você comprou? Tem um Lego. No caso, não fui eu que comprei, mas foi um presente que meu irmão ganhou de Natal. Ele ganhou um Lego enorme, que era para montar uma estação espacial. E aí era um processo bem metódico, você precisava encaixar as peças certas para formar os mecanismos e tudo. Uma coisa que você fizesse errada, a estação não girava, não dava certo. Olha que insight, olha que contribuição bacana, gente. Alguém comprou uma cadeira. Eu, particularmente, eu tenho uma preguiça de coisas que vêm para eu montar, porque eu acho o manual, assim, às vezes, dependendo do manual, mas, enfim. Conseguiram captar, gente, a minha mensagem? Computador, esse é difícil. Conseguiram captar a minha mensagem, gente? O que eu quero dizer? Sim, que se você olhar só as partes, você não vai entender como elas estão funcionando em conjunto, né? Não é nem que a parte marca o todo, mas que a função, né? Aí vem o funcionalismo, né? Bingo, é exatamente isso. Então, assim, o que o William James fala? Ele fala assim, olha, estou fazendo uma analogia, tá? Uma analogia, assim, que veio da minha cabeça, não sei se alguém... Eu tenho a impressão que fui eu que inventei, digamos, essa analogia, mas sei lá, né? Nunca chequei. Mas a analogia que eu faço é mais ou menos essa. Quando eu recebo um kit, que vem todas as partes, que compõem alguma coisa, no caso lá do Wundt, a ambição dele era estudar as partes elementares que compunham a consciência. Mesmo que você tenha todas as partes juntas, tá tudo aqui. Se eu não souber como elas se relacionam, se eu não souber como elas se encaixam, elas vão servir para alguma coisa? Vai fazer a coisa funcionar ou não? Entenderam? Então, a crítica do James era essa. Ele falava assim, olha, eu posso ter todas as partes, mas se eu não entender como isso se relaciona, veja bem como existe aí uma visão pragmática, né, da consciência, né? A questão, o foco não é mais na estrutura, mas é no funcionamento dessa consciência. E aí, gente, o James vai escrever um livro ali pela meados da década de 70 do século XIX, onde ele fala de tudo, né? Ele fala de memória, ele fala de consciência, e ele vai falar que a consciência tem um fluxo, né? E ele descreve esse fluxo, ele era até poético nas descrições dele, né? Escreve muito bem, assim, até eu sugiro que vocês leiam, né, esses livros clássicos, né? E ele aborda praticamente várias coisas, e então, assim, a preocupação do James passa a ser o funcionamento das coisas, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, não me adianta nada ter as partes se eu entender como é que elas se relacionam. Então, aí, né, e aí
ele, obviamente, ele se pauta muito na sua bagagem médica, né, do conhecimento de vias aferentes, levando a informação, né, quer dizer, esse conhecimento da fisiologia, que também o Wundt tinha, não é que o Wundt não tivesse, né, mas, enfim, acredito que também a própria formação em medicina do James o ajudou muito a ter essa visão, né, do funcionamento das coisas, né. Então, ele faz essa crítica aos estruturalistas, né, se preocupando aí muito com como é que a consciência funciona, é um fluxo, como é que é isso, né? Como é que funciona a atenção, né? Então, ele se preocupa muito com a questão mesmo do funcionamento e nem tanto com as questões da estrutura, da organização, né, mas do funcionamento. Entenderam, gente? Estou resumindo a ópera, né? Estou resumindo aí um curso que talvez você faça um semestre, né? Entenderam? Sim. Bom, então, diga. Só recapitulando, na verdade. Então, o Wundt, ele dava uma atenção maior ao funcionamento independente dessas estruturas, é isso? Não, ele não estava preocupado com o funcionamento, assim, claro que ele, né, não é falar que ele desconsiderou isso absolutamente, mas ele achava que para entender essa organização, ele tinha que identificar, a prioridade dele eram as partes elementares, tá? Então, assim, o que compõe essa sensação? O que compõe a consciência? Essa sensação, aquela, né? Então, a sensação, né? Quais são as partes da consciência que compõem a consciência que eu tenho daquilo que eu vejo? Que sensações são essas? Né? Então, assim, digamos, o que ele objetivava era identificar as partes, certo? Então, né, essa aqui é uma parte, essa aqui é outra parte, esse aqui é um outro elemento. Ele estava preocupado em identificar os aspectos constituintes, estruturais. Ah, sim. Tá certo. Obrigada. Tudo certo, pessoal, até aí? Tudo certo, gente? Tranquilo, professor. Bom, aí chega lá, como eu falei da crítica do James, e falei de uma certa convergência, também, gente, 1913 foi um ano revolucionário para a psicologia. 1913, com certeza, foi um ano revolucionário. Tanto na Alemanha, quanto nos Estados Unidos. O que acontece na Alemanha? Um grupo também de alemães. O que acontece na Alemanha? Bobagem, é um grupo de alemães, é claro. O que acontece em 1903? Também na Alemanha, a mesma Alemanha de Wundt. Um grupo eles também lançam uma crítica aos estruturalistas. E aí o pessoal já antecipou aí, né, alguma coisa. Esse grupo veio a ser conhecido como gestaltista, né? O que é uma gestalt? Como é que a gente traduz isso? A tradução seria forma, né? Desculpe. Saúde. É uma forma de traduzir. Não existe uma tradução correta, né, gente? Como muitas palavras que a gente tenta traduzir, eu, particularmente, eu gosto muito da tradução configuração. Fiz um desenho aqui, que melhor seria se eu tivesse... Eu tenho até essa aula. Não sei se vocês... vamos ver se vocês conseguem ver. O que vocês estão vendo? Uma espiral? Ok. Mas veja bem. Oi? Um caracol. Um caracol. Um caracol, uma espiral, ok. Pessoal, a crítica da Gestalt tem a ver com esse desenho. Então, imagine o seguinte, eu não contei, mas vamos supor que aqui tenha 15 bolinhas, tá vendo? Ninguém disse assim, eu vejo 15 bolinhas, né? Ninguém fez essa descrição. Não contei, mas vamos supor que aqui houvesse 15 bolinhas.
Imagine que você tivesse as 15 bolinhas aqui sobre a minha mesa. Elas estão aqui, ou seja, todas as partes estão aqui. Tá certo? Tenho as 15 bolinhas. Só que, do que me adianta isso? Quer dizer, qual é a questão dos... Porque, veja bem, o Wundt falava assim, olha, eu quero estudar a consciência. E como é que eu vou chegar à consciência? Ou seja, ao todo da consciência, decompondo as suas partes. Aí vem os gestaltistas e falam o seguinte, não dá para fazer assim. Por quê? Porque o todo, gente, tá vendo? O todo aí, ou seja, a forma é de uma espiral. A configuração é de uma espiral. Tá vendo esse todo? Ele é mais do que simplesmente a mera soma das partes. Então, se eu tivesse todas essas partes aqui jogadas na minha mesa, essa configuração em espiral, esse todo, sabe, ele exige mais do que simplesmente ter as partes. Então, ele vai dizer o seguinte, é porque quando você organiza esse todo em uma forma, então a gente tem aí alguma coisa que é mais do que a mera soma das partes. Deixa eu dar um outro exemplo para tornar isso mais claro. Só para vocês entenderem. De novo, uma viagem louca da minha parte. Louca assim, né? Acho que é didática, mas eu viajo muito nessas questões. Imagine um aluno que tenha um conhecimento, outro conhecimento, se a gente pudesse quantificar conhecimento em unidades, tá? Ele tem conhecimento 1, conhecimento 2, conhecimento 3, conhecimento 4, ele tem 100 conhecimentos enquanto unidades separadas de conhecimento. Tá certo? Pergunta, esse aluno tem somente 100 unidades de conhecimento? Não. Acho que não. Né? Não. Por que não? Exatamente, porque então, vocês estão vendo que o todo vai ser maior do que as partes, gente. E aí os gestaltistas têm esse insight, né? Tem insight, é um jargão que eles adotam, né? Que a gente tem cunhado ali no contexto da Gestalt, né? Então, assim, né? Para eu entender esse todo, ele é muito maior do que simplesmente somar A com B, com C, com D. Então, a consciência seria algo assim também, a exemplo do conhecimento. Então, vocês podem ver, se vocês têm colegas que leem muito, leem de tudo, a sacação que ele tem, a compreensão que ele tem, às vezes, de uma coisa, parece que é muito mais organizada e rápida, né? A gente fala, pô, esse cara tem facilidade, né? Ele pega as coisas no ar. Mas é porque, aí voltando lá, na verdade, não voltando, mas citando Piaget, né? Quando essa informação entra, né, ela é assimilada por uma estrutura já existente de conhecimento e ela se transforma. Você vai ver isso muito ali nas teorias, né? Por exemplo, construtivistas, né, de aprendizagem, né? Essa ideia que eu acho que é uma influência bem evidente da Gestalt, né? De que quando você tem parte A, parte B, parte C, se você tem elas individualmente, você não consegue ver o todo. A exemplo desse espiral, eu poderia ter todas essas bolinhas separadas, mas elas estão aqui na minha mesa. Eu não veria jamais uma espiral ali se eu não relacionasse essas partes nessa forma, tendo esta configuração de espiral. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Beleza. Mas isso é a Alemanha, 1913. Porque alguma coisa muito importante acontece nos Estados Unidos em 1913 também. E, gente, eu já estamos aí quase 11h30, mas acho que eu vou conseguir chegar ali, ou pelo menos com uma questão provocativa em relação à psicologia cognitiva, né? Que, por enquanto, a gente está falando da história da psicologia. Pessoal, deixa eu fazer aqui algumas perguntas para vocês. O que vocês acham?
Vamos imaginar que uma pessoa sofreu um traumatismo craniano muito severo, tá bom? E ela está em uma cama sem responder aos estímulos. Pergunta a todos: quão confiantes vocês estão de que aquela pessoa não tem mais nenhuma conexão com o mundo? Vou provocar um tanto mais. Imagine que seja um parente muito querido, tá? E aí chega o médico e diz: olha, ela não está mais respondendo aos estímulos, ela só está respirando porque está ligada a aparelhos. Eu venho consultá-los sobre a possibilidade de desligar os aparelhos. O que vocês... E aí, como é que vocês se posicionam nessa questão? Essa é uma questão bem complicada, né? Até pouco tempo atrás eu falaria tranquilamente em morte cerebral e tudo mais, mas eu não cheguei a ler nenhuma publicação, mas já li reportagens falando de livros sobre experiências de quase morte e, enfim, de pessoas que poderiam ter o aparelho desligado e depois relataram ter tido experiências auditivas e tudo mais, de sentir a presença e tudo mais, né? Então, enfim, não tenho nenhuma segurança para responder em nenhuma direção. Em que ano nós vivemos? 2021, né? Ok. Só para lembrar que a gente está em 2021. Mais alguém, gente, quer falar? Eu. Diga. Eu não acredito que só porque ela não está respondendo de maneira que a gente possa ver, que ela não está em conexão com o mundo. Eu já vi algumas reportagens de pessoas que relatam que quando estavam com parentes que estavam em estado de coma ou estado vegetativo, quando eles escutavam a voz de uma pessoa, escutavam uma música, eles viam alguns sinais vitais mudarem. Mas mesmo assim, caso não ocorresse alguma mudança que a gente pudesse ver, não significa que aquela pessoa ela não entende que tem alguma coisa acontecendo ali. Talvez ela consiga captar alguma voz, talvez ela consiga captar algum cheiro. O que mais? Muito bom o que vocês estão dizendo. O que mais? Eu vou voltar um pouco antes, quando você perguntou de quantos sentidos a gente tem, né, dos 7 sentidos. Eu preciso responder essa pergunta também, para aclarar. E vou juntar trazer uma reflexão que quase fiz no momento, né? Minha companheira está fazendo pós-graduação Lato Sensu em Pedagogia Waldorf, e ela estava tendo aula dos 12 sentidos, né, da criança, né? Então, e a gente também tem, né, o terceiro olho, que também seriam outros sentidos e tudo mais, né? Então, só para dizer que eu acho que assim que a gente está num momento de um cientificismo, né? Que a ciência virou quase uma religião. E que aí, se a ciência não provou, é que não pode acontecer, né? Tem uma linha muito grande de pessoas que pensam assim, e não como a ciência, enfim, demonstra algumas coisas, sabendo da sua ignorância em relação a várias outras, né? Então, eu acredito muito nisso, né? A gente não pode afirmar nada, enfim, em relação a, sei lá, essa questão até da morte cerebral, porque ainda tem muito a galgar na ciência, né? Eu não sei se já fizeram estudos com ressonância funcional nessas experiências de coma e tudo mais, né, para ver uma resposta, mas acho que ainda vai ter muita tecnologia que vai, enfim, que vai trazer novas visões, né, que a gente não tem ainda, né? Só relatando alguns comentários, a Isabela, como é que eu vou ter certeza da percepção do outro? Ela concorda com a Laura também. Pessoal, muito interessante a participação de vocês. Eu achei bem bacana, e eu vou me justificar também logo por quê. Mas, assim, só fazendo uma outra questão. Ante a esse cenário, vocês seriam favoráveis à doação de órgãos? Porque vocês sabem que para doar órgão, a pessoa, se ela estiver morta mesmo, ela não é uma doadora, né? Vocês sabem disso, né?
Aí a gente vai entrar numa questão ética bem profunda, né? Enfim, também tampouco vai dar para responder, né? Mas eu acho que assim, a gente puxando, como que se a pessoa não está em consciência, né? Aí o familiar fica complicado de alguém escolher por ela. Mas se você tem uma diretriz antecipada de vontade, de que a pessoa em consciência falou, em caso eu esteja, enfim, nessas condições e tudo mais, eu não quero ser mantida por aparelhos, por, sei lá, sonda gástrica, uma série de coisas, então eu acho bem viável a doação de órgãos. Mas do contrário, né, fica bem complicado, porque aí você tem decisões até, enfim, egoístas, né, de desligamento de aparelhos para efetuar a doação de órgãos. Acho que sua provocação foi nesse sentido, professor. E aí, enfim, como a ética não tem imperado muito, né, fica bem complicada essa questão. Mas acho que não dá para descartar completamente, porque acho que a diretriz antecipada de vontade é uma coisa bem importante, que a gente tem que discutir muito. Mas a gente sabe que existem situações em que a pessoa não externou esse desejo, né? E que a família é consultada, né? Eu quero, com essas provocações, que vocês entendam uma questão que é difícil em 2021. Tá? Estamos em 2021 e ela é uma questão difícil. Imagina falar disso em 1913. Ou seja, do que a gente está falando, gente? Nós estamos falando resumindo tudo isso, né? A gente está falando do quê mesmo? Qual seria a palavra aí, né? Que talvez não tenha sido explicitada, mas que é a palavra de ordem. Vida. Para mim é vida. Mas vida é definida pelo quê? Qual é o parâmetro para definir vida? Consciência. Consciência. Que é o quê? Aquele objeto lá de Wundt, não é isso? Não é isso, gente? Que é o objeto da consciência, Sim. é o objeto da patologia. Correto? Então, a gente está falando de consciência de mundo. Que me é dada por onde? Pelos meus canais sensoriais. Certo? E alguém disse aqui, olha, alguém falou, como é que eu vou ter certeza da percepção do outro? E principalmente se o outro não está consciente e não está consciente pelas medidas que eu tenho acesso. Bom, entenderam o problema, o grande problema que está sendo colocado aí? Em 1913, gente, a gente está falando de uma época, presta atenção, vamos fazer aqui um zeitgeist, um exercício do tempo. Que mundo era esse em 1913? Só para vocês entenderem. As mulheres votavam no Brasil? Não. A mulher não votava no Brasil, tá bom? O que mais? Pessoas tinham uma infecção, elas se tratavam com antibiótico, eu vou ali na farmácia comprar uma penicilina. O espírito do tempo está quase o mesmo, as pessoas se revoltavam com vacinas, né? Se bem que aqui no Brasil o pessoal tá aceitando as vacinas. Professor, deixa eu só antecipar uma questão. Não tinha sido descoberta ainda, só para citar. Sim, diga. Então, aí a gente está comentando sobre consciência, né? Você acha que um dia a ciência experimental vai conseguir atingir a consciência ou na psicologia a gente vai ter que voltar para a filosofia para discutir um pouquinho esse conceito? Posso reservar? Não vou responder agora. Claro. Eu quero reservar isso para daqui a pouco. Tá bom? Porque isso aí eu estou construindo com vocês. Eu quero responder essa pergunta, mas eu quero fazer aqui, dar um arrodeio primeiro. Pessoal, então, era um mundo, gente, muito diferente do mundo de hoje. Olha, nem a estrutura do DNA não era conhecida. Poxa, Santos Dumont tinha viajado em um avião praticamente de papel, né, há pouco mais de 10 anos antes. Né? Imagina, sabe? Uma vez, deixa eu fazer outro parêntese, não sei se vocês se lembram de um seriado, ele não é muito antigo, um seriado inglês, chamado Life on Mars, acho que é Life on Mars. Já viram esse seriado? Não conheço, professora. Ele está fora, assim, parou de ser exibido, mas eu gostava muito desse seriado. Se não me engano, é uma produção de 2012, 2013, inglesa.
É muito interessante. Assim, eu perdi o começo da história, passei a assistir depois de um certo ponto, mas é um policial que vive na Inglaterra em 2013 e volta para 1973. 73. E olha o título da série, né? Life on Mars. Ou seja, é como se tivesse ido para outro planeta. Gente, era um mundo totalmente diferente. Então, os caras eram truculentos, conseguiam confissões na base da truculência. E aí, de vez em quando, ele dava uns vacilos, falava assim, não, mas a gente não pode fazer isso. Aí todo mundo olhava para ele, tipo assim, de que planeta você é, né? E, claro, né, DNA, imagina, em 1973, ninguém sabia o que era. Então, assim, é bem interessante, é provocativo, né? Só que a gente não está falando de 1973, a gente está falando de 1913. Mas vamos voltar ao século XIX, né? Porque tudo isso é um caldeirão, né? As coisas aí acontecem meio, né, como resultantes de várias... essa fórmula aí é bem mais complexa, né? Vamos voltar para segunda metade do século XIX, porque nós temos aí pelo menos dois eventos importantes, duas discussões importantes. Uma é um francês chamado Auguste Comte, que faz toda uma discussão, ele vem da filosofia, né? Mas ele é o cara que praticamente, assim, vou ser bem simplista, eu sei que tem gente aí da filosofia, me ajude ou contribua, né? Basicamente, ele vai colocar a metafísica em xeque, né? E vai defender a necessidade, né? Quer dizer, ele meio que ele radicaliza aquele empirismo do Locke, né? Então, a gente tem que falar de coisas que são acessíveis, tangíveis aos nossos sentidos. Então, eu vou falar de um conhecimento, né, e de um conhecimento que tem aí uma natureza social, né? Então, o conhecimento ele emerge ele teria essa natureza essencialmente, né? Por que social? Porque eu preciso ver, o fulano aqui do meu lado precisa ver a mesma coisa, o outro precisa ver a mesma coisa que nós vemos. Então, assim, ele defende, né? Vem daí a ideia de sabe, da necessidade da coisa estar presente, ser acessível por mim, por uma comunidade, né? Para que eu possa atestar alguma coisa sobre isso. Não falemos, né, da essência das coisas que estão além, além do físico, ou seja, além do físico, né? Vamos falar das coisas que existem e que eu possa alcançar de alguma forma, que tem materialidade, como algo, né, essencial para se afirmar, né, positivo, né, algo sobre aquilo. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Então, é claro que o Comte ele vem de uma tradição também dentro da filosofia, mas acaba que quando ele faz essa discussão, ele consolida um tipo de pensamento que também tem raízes, né, ali na Idade Moderna, né? O pessoal ali da astronomia, da física, quer dizer, o próprio Descartes também, né, com o seu discurso do método, né? Então, existe ali, na própria filosofia, uma história que eu não vou contar aqui, mas existe ali também uma pavimentação, né, para a produção de um conhecimento, né? E aí a gente está falando de um jeito de produzir conhecimento que seria a ciência, que tem as suas raízes mais recentes, entre aspas, ali na Idade Moderna, com pensadores como Locke, Descartes, e que culminam ali, né, com esse extremo positivismo, né, na fala, né, na filosofia de Comte, e acaba que isso vai dando cara para essa ciência que entra no século XX, que é uma ciência moderna, mas moderna não no sentido de ser odierna, contemporânea, mas no sentido de ser uma ciência ancorada, né,
lá nos pensadores da história, daquele período da história que é chamada, né, a Idade Moderna. E o Locke ali, nossa, gente, olha só, me ajudem aí, me fugiu completamente. O Comte, ali em meados do século XIX, joga uma pá de cal ali na metafísica e consolida essa ciência emergente, essa ciência que vai pautar, né, a condução do conhecimento ao longo do século XX como uma ciência, né, chamada ciência moderna, ancorada fundamentalmente no conhecimento advindo da experiência e de uma experiência coletiva. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Bom, o que significa experiência de alguma coisa, né? Então, assim, isso confere à ciência, portanto, que caráter? Quando o conhecimento está pautado na experiência. Que tipo de ciência é essa, gente? Caráter empirista? Oi? Caráter empirista? Bingo, é isso mesmo. Então, essa ciência festejada, né, hegemônica do início do século XX, ela é uma ciência que tem essa característica. Ela é empírica. Ela exige a experiência de... Ou seja, ela exige que o objeto tenha algum tipo de... Né, que esse objeto seja tangível, sabe? Ele tem que ser tangível de alguma forma. Entenderam? Porque ela é uma ciência empírica, moldada, né, ali, né, nos moldes positivistas, entenderam? Isso eu estou falando ali, a gente está em 1913, não se esqueçam. Entenderam, gente? Entenderam? É o conhecimento como matéria, professora, é isso, né? Ou não? É a necessidade de, se eu sou cientista e se eu vou estudar alguma coisa, essa coisa, ela tem que ser alcançada pelos meus sentidos, de alguma forma. Uhum. Tá certo? Ou pelas extensões dos meus sentidos. Então, assim, ela tem que ter materialidade. E aí, então só para vocês entenderem melhor, Deus é um objeto legítimo da ciência nesses moldes? Não. Não é. Não. Claro que não. Deus não é tangível. Como é que eu vou estudar uma coisa que não é tangível? Então, Deus, gente, escapa dos limites da ciência que se define ali como uma ciência empírica. Tá certo? Então, Deus escapa aos limites da ciência. Bom, e aí, o que a psicologia tinha como objeto mesmo, em 1913? A consciência? Não. A consciência. Se hoje alguém disse que como é que eu vou ter certeza da percepção do outro, isso em 2021, e se nós nos sentimos desconfortáveis em dizer algo a respeito da consciência do outro que eu não tenho acesso, então isso faz da psicologia, isso na visão, tá? Nessa visão desses caras influenciados por Comte, por exemplo, né? Pelo ideal positivista, né? Isso faz da psicologia em 1913 uma ciência ou uma pseudociência? Uma pseudociência? Né? Por quê? Porque a ciência exigia, né, essa ciência, né, ancorada em, digamos assim, um paradigma moderno, né, uma ciência moderna, né, empírica por natureza, né, com esse ideário positivista, né, é uma influência, né, que vem ali, né, um nome mais recente de Comte e tal, né, e então, lá nos Estados Unidos, se hoje falar da consciência em 2021 é desafiador para nós que temos
técnicas de imageamento cerebral, que temos uma tecnologia, poxa, não dá nem para comparar com 1913. E ainda assim nós nos sentimos desconfortáveis em falar de consciência. Gente, isso era um problemaço em 1913. Deixou esse grupo de americanos extremamente, para dizer o mínimo, desconcertados, sabe, incomodados, e ali tendo, né, essa influência, né, dessa corrente positivista, né, eles vão e falam assim, olha, quer saber? Nós vamos nos manifestar aqui. Tá? Nós vamos nos manifestar aqui, vamos lançar um manifesto. E esse manifesto, encabeçado por um sujeito chamado John Watson, lá em 1913, foi conhecido como alguém sabe o nome? Manifesto Behaviorista. Tá? É, o Manifesto Behaviorista. E o que é behavior em inglês mesmo? Comportamento? Então, seria traduzindo um manifesto comportamentalista. E aí? Alguma ideia do que veio a ser isso? Só é possível estudar o que se observa, né? Estudar o comportamento. Eu estou puxando aqui, eu devia ter feito tenho aqui uma transcrição que ecoa, né, esse manifesto. E aí ele vai e fala o seguinte, começa isso o Watson escrevendo, né? A psicologia, como behaviorista a vê, é um ramo experimental, puramente objetivo das ciências naturais. Certo? Então, o que ele vai dizer com isso? O que eles estão fazendo aí? Eles estão, portanto, banindo. Um banimento. Do quê? Da consciência como objeto de estudo? Da consciência como objeto de estudo da psicologia. E substituindo esse objeto pelo quê? Comportamento observável. Pelo comportamento observável, e observável através da introspecção? Não. Da observação. Através da comunidade científica pela observação. E aí, como como é que eu torno essa observação objetiva? Aí ele vem e enfatiza um método, sabe? O método, ele tem lugar especial na psicologia. Vou ilustrar aqui para vocês mais ou menos o que eu quero. Vamos fazer um exercício muito rápido. Quero que vocês contem quantas vezes eu mexo o meu braço. Tá bom? Prontos? Prontos, pessoal? Sim. Quantas vezes eu mexi o braço? 3 vezes? Quem contou diferente? Contei 2. 6. Gente, imagina se vocês fossem observadores. Essa observação de vocês aí. Professor, você não treinou a gente. Eu não sei se o Watson tinha essa... Muito bem, esse é o problema. Eu preciso treinar a observação. Tá? A observação tem que ser treinada, porque senão é cada um vendo de um jeito. E aí vem a questão do método. O método é importante, porque ele vai extirpar a subjetividade do observador. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Então, por isso que esse primeiro momento
do behaviorismo é conhecido como behaviorismo metodológico. A ênfase ela recai no método, a necessidade de treinamento do observador, e a influência, né, o reconhecimento da natureza social do conhecimento, né, em função até de uma influência de Comte. E uma outra influência que o Watson sofre assim, né? Falou, Leonardo, bom trabalho. Eu não sei nem como é que a gente está no tempo. Deixa eu ver aqui. Tá, temos um tempinho ainda. E aí, gente, uma outra influência que o Watson tem na sua proposta, né, de uma psicologia realmente científica, né, são os estudos de Darwin. Então, Darwin, também no século XIX, viajou o mundo, né, produziu A Origem das Espécies, e aqui, bombou, né? Aquilo era muito revolucionário, né? A ideia, né, de que, enfim, pelas observações naturalistas, né, é um tipo de produto baseado completamente na experiência, ou seja, né, é uma obra que tem um caráter realmente empírico, sabe? Não era imaginação do Darwin, né? Ele ia numa ilha, via uma espécie que tinha uma, sei lá, estou ilustrando, fazendo um exemplo, tinha uma plumagem X, ia numa outra ilha, a mesma espécie, com características físicas, né, distintas, né? Aquilo deixou, o que está acontecendo, né? E aí vem o Watson e fala, né, dessa seleção das características, né, mais especificamente genotípicas, feitas pela própria natureza. Gente, vocês têm que entender o tanto que isso é revolucionário, porque antes, né, isso, né, meu pai é uma pessoa muito religiosa. Meu pai fala para meu pai, ele é criacionista, né? Ele é um cara que tem uma visão criacionista de mundo. Ele fala que Deus existe porque a natureza é perfeita. Porque se ela é perfeita, isso é a prova inequívoca de que Deus existe. Bom, eu não tenho uma visão, né, criacionista de mundo, né? Então a gente tem altos embates, porque obviamente eu me alio muito mais à visão evolucionista, né, das espécies, né? Mas eu quero que vocês entendam o tanto que a teoria de Darwin ela foi revolucionária, ela revolucionou uma forma extremamente cristalizada, né, de concepção da origem das coisas, das espécies. Na fogueira, porque isso se você parar para pensar, é realmente herético, né? É revolucionário. E, obviamente, isso vai influenciar não só a psicologia, como várias áreas de conhecimento, e, obviamente, influencia, né, essa ciência nova, nascida agora, né, nos Estados Unidos, impregnada pelo pragmatismo de James, né, impregnada pelo positivismo de Comte, né, onde aí o tom é, né, a natureza empírica desse conhecimento, né, o conhecimento mesmo, né, o objeto sendo necessariamente um objeto positivo, presente, acessível aos sentidos, né? A teoria evolucionista de Darwin e, obviamente, a necessidade de eleger aí um outro objeto para a psicologia que possa ser observável, que possa ser mensurável, cuja observação tem que ser treinada, né? E que objeto é esse mesmo? Comportamento. Então, a psicologia, né, nesse contexto, passa a ser definida como a ciência do comportamento. Ciência do comportamento. Não é isso, gente? É ou não é? Isso aí, professora. E aí isso implica, obviamente, no banimento daquilo que eu não alcanço pelos meus sentidos, né? Leia-se a consciência. Onde entram os fenômenos mentais, então? Ou não entram? Na cognição?
Não, a questão é, nesse contexto do behaviorismo metodológico, entra ou não entra? Não entra. Não entra. Não entra. Não entra, gente. Tá, poxa, Guara, mas a gente não está falando de psicologia cognitiva? Como é que a gente, então, né? Porque, veja bem, deixa eu fazer uma observação importante. Nós estamos nos Estados Unidos em 1913, tá? A psicologia na Europa, ela segue outros cursos, né? Segue lá, né? Você vai ter, na Rússia também, né? Você vai ter a psicologia lá na Europa seguindo um caminho um tanto distinto. Mas nos Estados Unidos, a cara da psicologia americana é a cara do behaviorismo. O behaviorismo é uma escola americana, tá certo? Ok? E aí, mas essa escola americana, aí, gente, assim, é interessante, isso com certeza deve ter isso. Estou só fazendo alguns comentários, né? Algumas elucubrações. Que com certeza tem paralelos nos outros cursos. Mas aqui no nosso Instituto de Psicologia, nós temos 4 departamentos. E nós temos o meu aqui, que é o PPB, o Departamento de Processos Psicológicos Básicos. E temos o PCL, que é o Departamento de Psicologia Clínica. Se você olhar para os decanos desses departamentos, os caras mais antigos, que tiveram, né, que fazer suas pós-graduações fora do país, numa época em que realmente a pós-graduação no Brasil era muito diferente do que é hoje, de tal forma que muitos tiveram que realmente ver um pouco a cara que esse departamento tem, né? Então, por exemplo, o pessoal lá do PCL, os mais antigos, né? Porque os mais novos fizeram por aqui mesmo, mas os mais antigos foram para onde? O pessoal da psicologia aí, foi para onde? Estados Unidos? Europa? Foi mais para a Europa, né? O pessoal foi para a França, tem muita gente lá que foi para a França, né? Então, assim, a psicologia que impregnou, que influenciou essa galera, principalmente os mais antigos, tem outro referencial, entende? Né? Tem uma outra trajetória. Mas no PPB, os nossos decanos, por exemplo, recentemente perdemos o grande professor João Cláudio Todorov, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Conhecem Todorov? Sim. Todorov faleceu há coisa de 1 ou 2 semanas, né? Um nome respeitadíssimo, né? Eu fui rapidamente lá, né, no velório dele, gente, muitas homenagens. Um cara conhecido no Brasil, na UNB, no Brasil e no exterior. Foi reitor. Se você pega o currículo do Todorov, é uma coisa impressionante. Mas o Todorov veio de onde? Ele foi para os Estados Unidos. Ele fez mestrado lá nos Estados Unidos, doutorado, enfim, ele tem toda uma formação nos Estados Unidos. E aqui no PPB, quem vocês conhecem? Tem a professora Raquel, se eu não me engano, que fez... Qual delas? Nós temos 3, né? A Raquel com CH. A Raquel Aló e a Raquel Nunes, né? Acho que são 3 Raquéis no PPB, são né, professora? Tem a Raquel Melo, tem a Raquel Nunes e tem a Raquel Aló. Vocês estão falando da Rachel? Eu acho que professora, que ela fez doutorado, se eu não me engano, com o professor Keller, alguma coisa assim. Olha, bom, mas a questão é que das 3 Raquéis que temos aqui, 2 delas fizeram pós-graduação nos Estados Unidos. Quem mais vocês conhecem do PPB? A Joseli. Eu conheço o professor Rui. Joseli também. Joseli fez o doutorado dela onde? Vocês sabem? Estados Unidos, mas nos Estados Unidos. Vocês conhecem a professora Maria Ângela? Conheço. Nossa decana? Ela fez o doutorado dela, adivinha onde? Adivinha onde, gente? Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, o PPB, que é um departamento de psicologia experimental, o Rui fez aqui já no Brasil, porque ele é já de uma geração como a minha, embora ele seja mais jovem, tá? Mas se você olhar os
os orientadores do Rui, você pode ter certeza que foram também lá nos Estados Unidos. Acho que o Sérgio Fukushima talvez tenha feito, enfim. Então, eu estou falando no âmbito do PPB. Gente, não é uma coincidência que essa galera tenha feito suas formações em mestrado, mas principalmente no doutorado, nos Estados Unidos. E isso imprimiu uma cara ao PPB. Nós somos um departamento de psicologia experimental, muitíssimo formatada nos moldes americanos. Não à toa os behavioristas estão aqui. Mas deixa eu falar outra coisa para vocês. Alguém sabe a data de aniversário da psicologia cognitiva? Que eu sou psicóloga cognitiva. Alguém sabe? Se a psicologia nasceu em 1879, qual é a data de aniversário da psicologia cognitiva? O ano, né? Na verdade, é o ano. Alguém sabe? Posso chutar? Chute. 75? Mas depois. Segunda oportunidade. Segunda chance. Gente, a data... Mais alguém? Você que falou 1935, por que falou 1935? Qual foi a base do seu chute? O que você levou em consideração? Eu lembro que tinha alguma publicação muito importante que serviu como base assim, para a psicologia cognitiva. Não vou saber qual, eu não vou saber nada, mas eu lembro que era isso. Seu raciocínio está correto, mas historicamente deslocado, mas seu raciocínio está correto. O que aconteceu? Olha, a data de aniversário foi 1958. 58, tá? 58, gente. Há 63 anos atrás. Bom, o que aconteceu entre 1913 e 1958? As guerras mundiais? Um evento importantíssimo, né? Guerras mundiais, especificamente a segunda, né? E o que definiu os rumos da guerra, entre outras coisas? Foi você que falou do Turing hoje? Não, acho que foi na primeira aula, né? Acho que a professora falou do Alan Turing. Foi na Segunda Guerra, o evento decisivo foi o Alan Turing, né, com a criação do computador, descobriu como decodificar os códigos, a comunicação da Alemanha, alguma coisa assim, né? E aí, enfim, então foi basicamente a criação do computador, né? A tecnologia, né? Quer dizer, não à toa, gente, não foi à toa que depois da guerra, você tem 3 eventos fortemente relacionados, para citar em 3, né? Não estou dizendo que somente 3. A corrida espacial, a era no mundo a entrada início, digamos assim, não o início, porque Turing, né? E antes do Turing, né? Ainda no século XIX, esse caminho é mais antigo, né? Mas, enfim, a gente tem a questão mesmo, né? O boom dessa era tecnológica, né, que respinga para tudo que é lado e vai respingar na psicologia. Então, veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente sai de um modelo de psicologia, e eu estou falando do quê? Nos Estados Unidos, viu, gente? Porque a origem da psicologia cognitiva, embora sempre, né, embora tenham pessoas trabalhando com psicologia cognitiva no mundo inteiro, né? A origem da psicologia cognitiva também é americana, né? Ela nasce, ela emerge realmente como uma área, né, como, né, uma outra área da psicologia em 1958 nos Estados Unidos, muito embora, como eu disse, né, aqui e ali tinha gente trabalhando, né? Então, sabe, os mesmos Estados Unidos, berço do behaviorismo, né? E vem no pós-guerra, ou seja, aí, gente, vocês têm que ler Kuhn, a estrutura das revoluções científicas. Leitura obrigatória para quem nunca leu, né? Mas eu estou falando do quê?
Eu estou falando, na verdade, de uma coisa que é muito conhecida pelos filósofos, pela filosofia, muito discutida no âmbito da filosofia, que se chama o quê? Dialética. O que quer dizer isso, gente? Primeiramente, deixa eu... Olha, eu sei que ficaram algumas perguntas aí para eu responder, mas a gente vai continuar essa discussão na próxima aula, mas eu queria pontuar algumas coisas. Quem já leu Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas aí? Alguém já leu? Professor, eu acho que eu li, mas tem muito tempo. Eu não li todo, não. Eu li alguma coisa. Mas alguém lembra? Mas eu lembro que assim, as teorias, elas nascem, elas têm uma ascensão, e depois ela tem um decréscimo a partir do surgimento de uma nova teoria, né? E aí, respondendo a pergunta da dialética, é contrapor uma teoria a outra, né? Só um instante, por favor. Então, vai contrapondo a dialética tem essa coisa da conversa entre as teorias para fazer uma síntese, né? Então, a partir a gente está falando de funcionalismo e estruturalismo, você junta o que é mais, sei lá, conveniente ou interessante para a nova síntese e faz uma síntese das duas teorias, né? Criando uma nova teoria. É isso mesmo. A questão é o seguinte, o Kuhn, ele vai dizer o seguinte, que em um dado momento da ciência, existe ali um paradigma, um modelo, né, explicativo dos fenômenos. Então, que modelo foi esse? Né? Então, a gente já viu o estruturalismo, vimos o funcionalismo, e chegamos ao behaviorismo, que foi, gente, a escola americana hegemônica na primeira metade do século XX. Sabe? Tipo assim, que era fazer psicologia na primeira metade do século XX nos Estados Unidos. Era seguir a cartilha do behaviorismo, ponto. Ok? Bom, mas o behaviorismo, ele passa por uma revolução também com Skinner, que tem uma visão bem diferente do Watson, e eu diria que bem revolucionária. Depois a gente pode, né, não é objetivo, mas depois a gente pode falar um pouco de Skinner, que eu acho importante também. Mas alguém falou no início da aula, não, deixa eu falar de Skinner, né? Alguém falou no início da aula, eu até anotei aqui, partindo do pressuposto de que tudo é comportamento, isso é pensamento skinneriano, né? Olha, gente, minha visitante, vocês acreditam? Vocês viram? Vocês viram? Espera aí, deixa eu abrir a porta para minha visitante. Ela está comendo aqui. Eu sou visitada por um gato preto aqui de vez em quando. Olha só. Oi? Já tem o tempo todo que eu não estava mais vendo sua câmera. Não sei se falei assim, eu achei que tinha te dado algum problema, mas como estava fazendo a aula, eu não falei nada. Então, a gente está sem... Para mim está tudo preto. Tá tudo... gente, vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Sim. Mas a câmera, acho que tem uns 10, 15 minutos que ficou tudo preto. Caramba, sério, eu tô me vendo aqui. Mas eu tô me vendo. E, gente, eu sei que já acabou a aula, mas só para contextualizar rapidamente, para a gente retomar daí, tá? Alguém disse que, partindo do pressuposto, alguém falou lá no começo da aula, partindo do pressuposto que tudo é comportamento, essa é uma visão muito behaviorista, especificamente skinneriana, né, que é o chamado behaviorismo radical. Por quê? Porque Skinner vai radicalizar, ele vai rejeitar essa dicotomia mente-corpo, essa dualidade mente-corpo. E ele vai dizer tudo é comportamento, inclusive pensamento. Mas isso a gente retoma na próxima aula. O que eu quero dizer é o seguinte, que para quem leu Kuhn, ele vai dizer o seguinte, em um dado momento, manda um paradigma. E que paradigma foi esse? O behaviorista hegemônico na primeira metade do século XX, lá nos Estados Unidos. Aí começam a aparecer dados que não são comportados por esse paradigma. Então, como é que você vai falar de codificação da informação no paradigma behaviorista? Cabe ou não cabe? Não. Não cabe não, né, gente? Não encaixa.
Então, por isso, há uma revolução paradigmática. E aí, é isso que dá a oportunidade para que uma visão, outra visão, tenha lugar. Porque antes da guerra, gente, a psicologia cognitiva não tinha espaço nos Estados Unidos. Então, isso, finalizando tudo, é muito dialético, né? Você tem uma tese, né? Quer dizer, um jeito de falar, de ver as coisas. Aí vem, né, uma antítese, ou seja, uma antitese, né? Alguém se colocando ali numa posição contrária, mas há a síntese. Você pega o que ambas as visões têm ali, né, de melhor, de aproveitável, e junta em uma. Essa uma passa a ser a nova tese, a nova palavra de ordem, um novo modelo, um novo paradigma, mas que, pela construção dialética do conhecimento, está sempre sujeito, né, a um questionamento, a um posicionamento contrário, e esse seria um movimento inerente da ciência. E para entender como surge a psicologia cognitiva, você tem que ter essa visão dialética da construção do conhecimento. E entender que a psicologia cognitiva ela vai surgir quando tinha espaço para ela, porque enquanto não tinha, enquanto a consciência estava banida da psicologia, enquanto os processos mentais estavam banidos da psicologia. Gente, mas eu estou falando o quê? De um contexto americano da psicologia. Não tinha espaço para a psicologia cognitiva. Então, realmente, uma coisa que facilitou, né, e justificou, até melhor dizendo, o surgimento da psicologia tem muito a ver, sim, com o surgimento das novas tecnologias lá na guerra. Especificamente, ou notadamente, aquelas relacionadas à codificação da informação. Certo? Ok, pessoal? Certo. Então, paramos por aí. Eu estou devendo várias questões, a exemplo dos sentidos, mas a gente vai recuperar isso, não se preocupe. E outras questões que foram apontadas, me lembrem, por favor, tá? Mas a gente retoma isso na próxima aula. Diga. E qual é o paradigma vigente hoje? A gente tem um paradigma ou a gente já chegou numa situação que a psicologia já não, enfim, já é muito paradigmática? E não vale responder cognitivo, porque aí é puxar a sardinha para o seu lado. Olha, eu acho que hoje, assim, a psicologia, como eu comecei essa aula dizendo, ela é uma ciência muito jovem, né? E até eu acho que os nossos alunos até têm uma dificuldade em entender o que é a psicologia, considerando que ele passa pelo PST, ele passa pelo PPD. Eu acho que o próprio conceito do que é a psicologia, por mais que ele tenha lá a aula História da Psicologia, eu acho que é um conceito, assim, sabe, parece que é muito multifacetado. Acho que talvez os nossos alunos pensem, eu não sei, eu estou chutando, que eu já ouvi isso de alguns alunos, não sei se isso é algo geral ou não, né? Mas eu acho que é até difícil se apropriar do que é a psicologia, dada, né, o seu caráter extremamente multifacetado. Concorda ou não? Sim, sim. Mas é coisa da prática e da ciência, né? Mas eu acho que isso tem um tanto a ver com a própria recenticidade da... Tá, mas respondendo a sua pergunta, e em relação com essa minha introdução, eu acho que hoje existem tantas psicologias, sabe? E então nós, da psicologia cognitiva, nós adotamos um paradigma, que é o paradigma do processamento da informação, que é distinto do paradigma que norteia a visão dos behavioristas. Nós temos um paradigma diferente, assim, enquanto um paradigma específico. Isso você vai ver nas abordagens clínicas também. Cada abordagem clínica está ancorada em um paradigma muito distinto. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma formação em psicanálise, o paradigma, ou seja, né, o modelo teórico que norteia e justifica as práticas dela, são muito distintos do paradigma de quem trabalha com TCC, até mesmo de quem trabalha com terapia simplesmente comportamental, né? Então, eu acho assim, hoje, acho que nós vivemos várias psicologias, cada qual,
né, com um paradigma que, né, contextualiza, né, os interesses ali, né? Mas se for falar de um paradigma único, sabe, um denominador comum, eu diria que ainda vivemos um paradigma ainda muito ancorado na ciência moderna, né? Então, eu acho que continuamos impregnados né, em muito da psicologia com aquele empirismo, sabe? Eu acho que essa ideia, né, de um conhecimento empírico ainda é muito presente, isso de uma forma mais transversal na psicologia, né? Assim como um paradigma com maior influência, não estou dizendo único, mas falando de um paradigma com maior influência, né, com maior transversalidade, seria talvez esse, né, muito ainda influenciado pela ciência moderna e nem tanto pela ciência pós-moderna, que é bem diferente. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, gostei. Obrigado, professora. Agradeço. Falou. Valeu. Ok. Gente, então é isso. Até terça, onde a gente retoma essa discussão, já fechando, né? Eu previ, como eu disse, uma aula aí para duas aulas para cada capítulo, então espero que quem não leu, né, que leia pelo menos o capítulo 1. Eu fui além do capítulo, tem muita coisa que eu falei que não está lá, ou está lá de uma forma muito, muito resumida, mas é importante que vocês leiam para a gente discutir, tá bom? Tá bom. Tá certo. Obrigada, professora. Professora, como vai ser a seleção dos grupos? É muito boa pergunta. Obrigada, Isabela. Muito obrigada pelo feedback a todos. Então, eu vou criar planilha, né? Eu vou criar planilha para, como a gente pensou no modelo na terça-feira, e vou colocar em avisos, uma planilha editável, para vocês irem alimentando essa planilha. Vamos ver se a gente já consegue fechar até semana que vem os grupos. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Eu vou criar hoje ou no máximo até amanhã, eu estou postando, tá bom? Porque eu tenho uma reunião daqui a pouco que fica a tarde toda, então não sei se eu consigo hoje, mas até amanhã tá lá. Então falou, gente, eu vou parar a gravação e me despedir de vocês, tá bom? Obrigada, tchau.